Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez, vamos tratar das semanas 1 e 2 do PET 5 de Língua Portuguesa do 8º ano do ensino fundamental. Aqui, nós ensinamos o conteúdo, não damos as respostas. Então, se você quer aprender, vem com a gente! Como temos trabalhado nas últimas semanas com interpretação, eu trouxe para vocês aqui 6 dicas para melhorar sua interpretação de texto. Primeiro, leia primeiro as perguntas, ou seja, ler as perguntas antes de ler o texto. Isso ajuda a buscar os pontos importantes para a resposta no decorrer da leitura. Identifique o tipo de texto. Para isso, nós devemos sempre estudar gêneros textuais, tipos de textos diferentes. Procure identificar as intenções que o autor pode ter com o texto, buscando entender o contexto da produção. Leia mais de uma vez. Na primeira leitura, entenda o ideal geral do texto. Depois, vá procurando pelos pontos que podem justificar suas respostas. E, por fim, elimine as alternativas mais distantes da resposta correta. Na atividade da semana 1, nós temos 2 textos. 4 anos depois dos Jogos do Rio 2016, qualidade da água da Baía Guanabara está pior, aponta o INEA. Esta é uma notícia retirada do portal g1.com e o texto 2, também retirado do G1. No entanto, a notícia é diferente. A poluição por lixo doméstico na Baía de Guanabara cresce durante isolamento social. Ou seja, são 2 notícias que tratam do mesmo tema, mas com algumas características diferentes. Então, nós temos aí como perguntas relacionadas a esses 2 textos, né? Na apostila de vocês, a primeira, né, que está destacada aqui para a gente com essa setinha rosa, sobre a piora na qualidade da água na Bacia Guanabara. O que causou essa piora, segundo o texto 1? Bom, o texto 1 fala para a gente que a região hidrográfica da Baía de Guanabara é composta por 17 municípios. Estima-se que a Bahia ela receba 18 mil litros de esgoto por segundo. Então, no texto, essa é a afirmativa que ressalta a piora na qualidade da água da Bahia. A pergunta 2 já trata do texto 2. E ela pergunta se o texto 2 menciona a quantidade de lixo que foi retirado da Bahia. Aqui na setinha lilás, nós temos a informação sobre a quantidade de lixo. Então, foram 350 toneladas de detritos de 12 de março a 11 de maio deste ano. E abaixo, no mesmo período no ano passado, que seria no caso no ano anterior, 2019, foram retiradas 170 toneladas das águas. Portanto, nós temos aí destacado nessa setinha lilás o que seria equivalente à quantidade de lixo retirado da Bahia. A setinha laranja traz para a gente a informação relativa ao que fez com que a quantidade de lixo aumentasse. Bom, pessoal, a suposição da notícia é que o aumento ele se deve à produção de lixo durante o período de isolamento social. Aí destacado para vocês na setinha laranja. As pessoas ficam mais em casa, produzem mais lixo. Portanto, o lixo da Bahia, o esgoto tenderia a aumentar. Em comum, nas 2 notícias, é o destaque para o aumento da poluição na Baía de Guanabara. No entanto, as 2 notícias tratam de datas diferentes, certo? De momentos diferentes desse aumento da poluição. Por fim, a pergunta se relaciona à principal informação que é trazida aqui no texto 2, mas que não foi abordada no texto 1, e eu marquei para vocês aqui nessa setinha preta, né? A setinha preta, ela indica para a gente sobre a questão das ecobarreiras. É uma informação que não tem no texto 1, certo? Que os resíduos, eles seguem para as redes de águas pluviais e desembocam nos rios, onde são barrados pelas ecobarreiras. Essas ecobarreiras, elas existem para evitar que o lixo se propague pela bacia. Essa informação a gente não tem no texto 1, ok? Ainda na semana 1, eles trouxeram para a gente a Lei 12.933 de 2013. Essa lei, ela trata do desconto, né, para os estudantes. É a conhecida como meia entrada. Bom,
Quem geralmente pesquisaria essa lei? Quem seriam os interessados, né? Os interessados seriam os estudantes. E o que leva uma pessoa a pesquisar essa lei? O interesse, né, pelo pagamento da metade do preço de ingressos cobrados desse público. Então, essa lei, ela se destina a todos os brasileiros, mas especificamente ao público que tem interesse neste benefício. Aqui destacado de lilás para a gente, né, é o número da lei e a data. A lei número 12.933, de 26 de dezembro de 2013. Esse número, ele mostra para a gente que essa lei, ela é uma lei relativamente recente. Ela só foi sancionada em 2013, né? Faz pensar que ela existe há pouco tempo. Já destacado de laranja, nós temos demarcado que a lei ela é válida em todo o território nacional. Ela não é uma lei somente para regiões específicas, para estados específicos. Porque conforme está destacado aqui com essa setinha laranja, era uma lei que foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidenta da República. Presidenta porque na época era uma mulher, né, que ocupava este cargo. Então nós temos aí a marcação de que se trata de uma lei federal. Já destacado de preto, né, nós temos outros exemplos na apostila, mas aqui eu trouxe para vocês a metade da imagem, para ficar mais claro. O parágrafo 3º, lá embaixo, está escrito vetado, assim como outros parágrafos lá na frente. Acontece também no parágrafo 7º desta lei. Por que está escrito a palavra vetado? Vetado significa que esse artigo, né, que estava escrito aí, ele não foi aceito ou pelo Congresso ou pela presidente durante a sua tramitação. Ou seja, para que a lei fosse aprovada, decretada, sancionada, esses parágrafos, né, eles foram vetados, eles foram subtraídos, eles não foram considerados quando a lei foi sancionada. Também é importante considerar que essa lei é muito importante para os estudantes, não só pelo fato de dar a meia entrada, mas por se tratar de uma questão de acessibilidade. A gente presume que quem está estudando não trabalha. Por isso, são pessoas que se dedicam aos estudos e precisam de apoio para ter acesso à cultura, ao lazer, entretenimento. É um direito de todos, conforme a Constituição Federal. E aí eu pergunto, e você? Vocês têm a carteirinha de meia entrada? Já fizeram uso desse benefício? Para a semana 2, nós temos aqui uma tirinha, né, que é uma tirinha disponível aí para a gente no site Com Pauta. Ela trata da questão do vício do uso do celular. Aqui demarcado nas cores laranja e lilás, né, nós vemos uma amiga que falou para outra que estava um tempo sem celular e ela perguntou quanto tempo. Aí ela começou a dizer 2 dias, 7 horas, 25 minutos, 32 segundos. E o próprio rosto dela, como indicado pela seta lilás, demonstra o desespero em não estar usando o celular. Então, além da fala da personagem, nós temos o rosto dela, né, que a gente considera aí a linguagem não verbal, que demonstram para a gente, né, que são elementos da tirinha que nos mostram a crítica que é feita. Em relação ao fato dos adolescentes utilizarem o celular, na perspectiva dessa tirinha, nós podemos dizer que ela chama atenção para a relação da necessidade e do apego exagerado ao aparelho celular. Já na segunda tirinha, né, nós temos a tecnologia de uma maneira geral. O menino brinca, se suja e depois de um Natal onde ele ganha um computador, ele vira outra criança. Então, as perguntas elas são relativas a qual crítica nós temos nessa tirinha. As tecnologias elas têm privado as crianças, os adolescentes, de uma vida mais saudável, de viver fora de casa, exercitando, brincando ao ar livre. E aí, como consequência, nós temos no último quadrinho marcado com as 3 setinhas aí, uma criança com sobrepeso, uma criança que não sai de casa, né? O rosto demonstra aí uma saúde debilitada emocionalmente. Então, nós podemos dizer que essa é a crítica da tirinha. E é só no último quadrinho que a gente percebe essa crítica. Normalmente acontece isso nas tirinhas. O autor ele usou diversos elementos para evidenciar a crítica, a expressão do menino, né, que nós marcamos aqui para vocês com essas 3 setinhas coloridas,
o próprio corpo dele, como eu disse anteriormente, o sobrepeso, os alimentos no chão, indicando que ele nem sai de frente do computador para se alimentar. São todas essas críticas. Então, nós podemos juntar aí os elementos não verbais com o elemento verbal, porque lá em cima tem uma crítica também, né? Maldito Papai Noel, marcado aí com a setinha lilás para que vocês pudessem identificar. E podemos dizer que esse tipo de texto é muito importante, esse gênero textual, a tirinha, é muito importante para a sociedade, porque ele trata de assuntos que são importantes de forma humorística, chamando a atenção da sociedade para o tema. A semana 2 ainda traz para a gente aqui informações sobre os efeitos de sentido nos textos publicitários. Os textos publicitários, eles têm o objetivo de vender, tornar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço e até mesmo convencer os leitores. Eles trabalham com uma imagem, um título, um texto, normalmente tem assinatura e slogan. A assinatura é o nome do produto ou serviço. É muito importante a gente entender um pouco sobre a linguagem dos textos publicitários, aqui destacado no centro do texto, em caixa alta, porque as próximas questões são relativas a isso. A função referencial é quando o texto ele tem o objetivo de divulgar uma informação real. É como se fosse uma explicação, divulgando aquela informação. A emotiva é uma coisa que tem a intenção de mexer com a emoção dos leitores, de tocar, ou seja, de chamar a atenção através do toque, da emoção. A apelativa ou conativa, pode ser chamada de qualquer uma das duas maneiras, tem o objetivo de convencer alguém a fazer ou comprar alguma coisa. Então, os efeitos de sentidos, eles são feitos através de trocadilhos, trabalha a linguagem verbal, não verbal, de maneira muito criativa. Passemos, então, às próximas questões. E para finalizar essa nossa atividade, o PET 5 traz para a gente aqui dois anúncios publicitários, né? A gente tem aqui o primeiro anúncio do Burger King. Evitamos brigar com o concorrente, estamos esperando alguém do nosso tamanho, a gente faz do seu jeito em um grande sanduíche. E ao lado, texto 2, o incentivo para o uso de máscaras. Ao sair de casa, utilize máscara. Segundo o Ministério da Saúde, a utilização de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca, criando uma barreira física que pode auxiliar na diminuição dos casos. O que podemos dizer sobre esses textos? O texto 1, ele trabalha muito a questão emotiva, né? Ele toca as pessoas para que você sinta vontade, para que você entenda a grandeza da marca. De laranja, aqui destacada a palavra tamanho, que foi escrita em caixa alta, com uma letra maior. Ela causa a sensação de que a marca é grande, de que a marca é forte, né? É isso que eles querem passar. É importante também considerar sobre o anúncio do Burger King, que ele mostra ao público que eles são tão bons, que não tem receios de comparação, né? Comparação com outra marca. E, por fim, a palavra evitamos, marcada aí com a seta lilás, ela está no plural porque se refere ao grupo Burger King, que representa muitas lanchonetes, não apenas uma, né? Mas todas relacionadas a eles. O texto 2, ele traz para a gente uma mistura de função emotiva e referencial. Tem o objetivo, o texto 1, a função emotiva, que tem o objetivo de nos tocar, alcançar emotivamente. E o texto 2, que é esse aqui que a gente traz da máscara, é mais referencial, objetivo. Ele tem a intenção de divulgar uma informação real, que é a necessidade de uso de máscara nesse momento de pandemia. Aqui marcado de preto para a gente, uma marca da função apelativa, né? É como se você estivesse dando uma ordem, utilize máscaras, ok? Mas é importante você considerar que o predomínio mesmo é da função referencial, porque essa parte branca que está marcada de rosa, ela é a função explicativa aí do texto, é a parte explicativa, é o que nós chamamos de referencial, porque ela está explicando a necessidade do uso da máscara. Então, nós temos a função apelativa, temos a referencial e podemos dizer que a referencial predomina pelo fato de que a explicação ela é maior e mais significativa no anúncio do que a própria apelativa, certo? E então é isso aí, pessoal. Fechamos aqui a nossa atividade da semana 2.
Para que possamos produzir mais vídeos como esse e ensiná-los cada vez mais, é importante que você se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações quando tivermos vídeos novos. Curta nossos vídeos e divida com seus colegas, compartilhando essa ideia. Não basta fazer as atividades do PET, é muito importante que você aprenda o conteúdo. Um grande abraço, fiquem todos bem, estamos por aqui.